Você já sentiu aquele frio na barriga antes de entrar numa sala de aula pela primeira vez? Eu lembro-me da minha primeira aula como se fosse ontem. Neste dia cheguei mais cedo à escola, uma camisa bem passada, com um sorriso no rosto. Lembro-me ainda da minha pasta de cor preta. Assim que eu cheguei, abri logo a porta. Imaginem vocês, meu primeiro dia de aula. Mais de 30 olhinhos me encararam. Alguns curiosos, outros desafiadores, outros até um pouquinho indiferentes. E aí eu entendi. O que eu fizesse naquele dia determinaria como eles me viriam o resto de todo o ano. Se você está prestes a dar a sua primeira aula ou acabou de começar na profissão, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para fazer do seu primeiro dia um verdadeiro marco na sua carreira como educador. Mas antes, deixa já o seu like e se inscreva no canal para estar por dentro de todas as dicas que partilhamos aqui. Você sabia que os professores que dominam bem os 5 primeiros dias de aulas têm mais chance de manter a disciplina e o engajamento dos alunos até o final do ano? O primeiro dia não é só a apresentação. É no primeiro dia onde nasce a confiança, a liderança e o bom clima da sala de aula. Ou seja, o primeiro dia é a fundação do seu ano letivo. Para isso, você precisa evitar 2 erros que muitos professores iniciantes cometem. O primeiro erro é chegar despreparado, emocional e pedagogicamente. Muitos professores iniciantes cometem este erro. Acham que este primeiro dia não precisa de preparação. É primeiro dia, vai apenas dizer o nome dele, os títulos que ostenta e assim acabou. Não. E se os alunos forem agitados? Ou então se te testarem? Ou pior, se ninguém quiser participar deste teu primeiro dia de apresentação? O primeiro dia de aula não é um dia qualquer, é um dia sagrado. É neste dia em que você deve dedicar 70% das suas energias. Este primeiro dia em que você vai conquistar a turma, vais ganhar a admiração da turma neste primeiro dia. Logo, a preparação psicológica, a preparação emocional, a preparação pedagógica é muito importante. Para isso, você precisa aplicar algumas soluções práticas. São soluções que eu aplico há quase 20 anos. A primeira solução prática: tenha um plano escrito. Muito importante isso. Não vá para a sala de aula sem um plano escrito. Não basta aquele planejamento, aquele processo mental. Não, você tem que ter um plano escrito, físico. É neste plano onde você vai responder por que eu estou a ensinar. Quais são os objetivos neste meu primeiro dia de aula? O que eu vou ensinar? Que conteúdos é que eu vou transmitir para os meus alunos neste meu primeiro dia de aula? Como é que eu vou transmitir? Que métodos vou usar neste meu primeiro dia de aula? Com o que eu vou alcançar esses objetivos? Que recursos vou usar? Que resultados vou esperar no final deste meu primeiro dia de aula? Tem a ver com avaliação. Para quem eu vou ensinar? Tem a ver aqui as características psicológicas, características social dos alunos. Tem que ter toda esta informação neste primeiro dia de aula e não vir assim como um dia qualquer. A segunda solução: simule mentalmente o dia. Portanto, neste dia, antes de vires para a sala de aula, antes de vires à escola, você mentalmente já tens que começar a simular. Você tem que se ver que já estás lá no palco, se vê que você já estás na sala. Começa já a imaginar os teus alunos, como é que você vai entrar, qual vai ser a tua primeira frase, que dinâmica é que você vai usar. Isso de forma mental você tem que desenhar já. A terceira solução: tenha frases prontas, quer para começar como para encerrar. Você tem que ter aquelas frases de maior ênfase, aquelas chaves do uau. Os alunos vão pensar que é uma coisa espontânea que só surgiu. Não, você já planificou. Essas frases têm que estar aí. Olha, eu vou fazer a abertura com esta frase. Vou fazer a abertura com este dado. Vou fazer a abertura com essa história. Eu vou dar essa frase que vai chamar a atenção. E encerrar aquele fechamento. Vou dar essa... Quer dizer, isso tudo tem que estar já pronto. Não é uma coisa que vai vir do momento, não. Tem que ser planificado. A quarta solução prática: esteja emocionalmente pronto para errar. Você tem que estar pronto para tudo isso. Vá preparado. Compreender que o erro faz parte do processo. É importante compreender isso. Não tenha medo. Você planifica. Não precisas ter uma aula perfeita. A tua aula só precisa estar planificada. Lembrar que o processo de ensino é uma ciência. E a ciência não se compadece com improvisos, com subjetividade.
Logo, este teu primeiro dia de aula, deves planificar para evitar este primeiro erro que muitos professores iniciantes cometem. O segundo erro é tentar ser legal demais e perder a autoridade. Outro erro comum que muitos professores iniciantes cometem é tentar conquistar os alunos na base da amizade. Ser acolhedor é muito diferente de ser permissivo. O professor precisa ser acolhedor, precisa criar espaço para engajar os alunos, precisa transformar a sala como um espaço de diálogo, mas sempre na base do limite, na base de regras. Todo professor que brinca demais no início tem muitas dificuldades para recuperar o controle depois. Qual é a solução prática? Primeiramente, você precisa ser cordial, mas firme. Tens que manter a firmeza. Tenha espaço, a comunicação deve existir, mas os alunos precisam saber que a liberdade de falar pressupõe o dever de ouvir. Os alunos precisam aprender que onde termina a sua liberdade, aí começa a liberdade do outro. Isso você tem que deixar bem claro no teu primeiro dia de aula. A segunda solução: use o humor com propósito e não como muleta. Você pode usar humor para fazer abertura ou no decorrer da aula, naqueles intervalos de 15 minutos, podes usar humor, desde que não abuse. Eu preciso lembrar que você não é um palhaço, não está na sala como um comediante, você é um professor. Deve manter a tua postura. Então, uses o humor com propósito, com o objetivo de quê? De quebrar gelo, de chamar a atenção, de quebrar aquela monotonia. Podes usar humor, mas sempre de forma moderada. A terceira solução prática. Neste primeiro dia de aula, procura estabelecer limites. Estabeleça limite com gentileza, mas sem abrir exceções logo no início. Portanto, neste primeiro dia, é o dia em que vocês vão já combinar as regras. É o dia em que você vai passar aquilo que é o contrato didático da tua sala de aula. E passe, mostrar que não haverá exceções para ninguém. Todos são iguais. Têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então é fundamental deixar bem claro neste primeiro dia. Eu vou partilhar consigo 6 elementos fundamentais para um primeiro dia de aula inesquecível. Mas antes, dê o like e se inscreva no canal para estares por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui. O primeiro elemento para um primeiro dia de aula inesquecível é a apresentação envolvente. Você precisa fazer uma apresentação envolvente. Não basta só dizer, meu nome é Pedro e gosto de dar aulas. Não. Você diz o seu nome e conte uma história de como é que você apaixonou-se à profissão. Conte uma história curta e envolvente para explicar como é que você entrou na profissão. O segundo elemento são os combinados claros. Juntamente com os teus alunos, criem regras de convivência. Neste primeiro dia, com a participação dos alunos, vocês vão criar aquilo que são os direitos e deveres. Vão criar o que nós chamamos de contrato didático, contrato pedagógico. O conjunto de regras que os alunos vão esperar do professor e conjunto de regras que o professor vai esperar dos alunos. Então, deve-se estabelecer neste primeiro dia. A terceira é a atividade de quebra-gelo com propósito. Lembrar que são 6, só estamos ainda na terceira. Deves permanecer aí porque a sexta é aquela que vai fazer toda a diferença no teu primeiro dia de aula. Crie uma atividade de quebra-gelo. Pode ser neste primeiro dia de aula, pedir com cada aluno se levante para contar qual foi a experiência mais importante que teve na escola do ano passado, começou a estudar, que experiência mais importante já teve. Este primeiro contato para quebrar gelo é para você ver como é que eles se expressam, como é que eles interagem. Vai servir de uma fase de diagnóstico para você conhecer melhor os seus alunos. O quarto elemento é a avaliação diagnóstica leve. Neste primeiro dia, vai ser o dia em que você fará avaliação diagnóstica. Esta avaliação diagnóstica consiste em quê? Em identificar os pré-requisitos que as crianças já têm. O que é que eles já sabem? Você tem um programa, tens aí
os conteúdos, os temas que vão ser abordados durante o semestre ou durante a semana. Então precisas fazer um diagnóstico. Estarás a fazer perguntas abertas, o que é que os alunos já sabem, que noção é que eles já têm de um determinado tema. Então, esta avaliação não tem a função de você atribuir já nota, mas não, é apenas para você identificar os pré-requisitos que as crianças já trazem neste semestre, neste tema ou neste início do ano letivo. O quinto elemento é a organização da sala de aula. Neste primeiro dia de aula, converse com os alunos, os mostre onde é que vão estar organizados os materiais, os mostre como é que será a entrega dos trabalhos, como é que vão estar divididos os grupos, a organização dos materiais. Toda esta informação deve ser abordada neste primeiro encontro. O sexto elemento são os pequenos gestos de autoridades. Neste primeiro dia, mantenha uma postura ereta, firme, o tom de voz seguro, olho no olho, olhe para os teus alunos sem receio. Mas atenção, a autoridade não se grita, se constrói, é um processo. E neste primeiro dia de aula é o dia mais importante para você começar a construir a tua autoridade. A primeira impressão que vai deixar dos alunos, o primeiro impacto é determinante para teres um ano letivo de sucesso. Você sabe o que os professores de sucesso fazem neste primeiro dia de aula? Eu só vou contar assim que você der um like e se inscrever no canal, que eu sei que você já fez, que você é inteligente. Todo professor de sucesso chama os alunos pelo nome ainda no primeiro dia de aula. Ele já chama os alunos pelo nome. Eles têm o cuidado de, antes de ir para a sala, ter a lista, a relação nominal dos alunos. Já passa para a secretaria, ter a relação, conhecer o nome dos alunos e os chamar pelo nome. Isso dá uma aproximação, um engajamento, o aluno sentir que o professor, no primeiro dia, já o está a chamar pelo nome. Os professores de sucesso, eles contam histórias de superação, mas tudo ligado à educação. Quais são as dificuldades que tiveram em matemática, a língua portuguesa, a ciência, todas as dificuldades que eles tiveram e como é que eles conseguiram superar para serem hoje professores de sucesso. Todo professor de sucesso tem uma frase motivacional para a sua turma. A minha frase de sucesso sempre foi: aqui todo mundo aprende, ninguém fica para trás. Esta foi sempre a minha frase motivacional com os meus alunos. Todo professor de sucesso mantém o controle emocional mesmo diante dos pequenos desafios. Eu sei o que é que você está a sentir nesse momento, aquele nervosismo, o frio na barriga. Mas não se preocupe, eu vou te passar um plano de ação de emergência para você se apresentar ainda amanhã, que será o teu primeiro dia de aula. Neste primeiro dia de aula, para a sua apresentação, monte alguns tópicos. Primeiro, responde à pergunta: quem você é? Segundo, por que você escolheu dar aulas? Terceiro, o que você espera dos alunos? Se responderes essas três perguntas, você já está a um passo do sucesso. De seguida, planifique uma atividade leve, por exemplo, uma roda de conversa com os alunos, atividades divertidas, educativas, uma atividade leve neste primeiro dia de aula. E muito importante, tenha uma ficha com o nome dos alunos e anote sempre todo aquele comportamento que os alunos vão ter nesse primeiro dia de aula. Olhas para o nome e colocas aí uma observação. É muito importante ter esse registro. Seu primeiro dia de aula não precisa ser perfeito, mas precisa ser intencional. Se você se mostrar humano, firme, preparado e interessado, seus alunos vão perceber e vão te respeitar. Então, evite improvisos. Construa sua autoridade sem perder carisma. Planeje, mas esteja sempre aberto para imprevistos. E mais importante, você não está sozinho nessa jornada. Todo professor de sucesso hoje já foi um iniciante cheio de dúvida como você. Se esse vídeo te ajudou, dá o like e se inscreva no canal para continuares a estar por dentro de todas as dicas que partilhamos aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição 2 links de vídeos que vão completar esse. Vais na descrição, encontras o link, assista e qualquer dúvida que tiver, não hesite de deixar mensagem nos comentários
e eu vou responder, prometo em responder todas as mensagens com muito prazer. Até o próximo vídeo.